uma pessoa próxima a mim que foi presa por não pagar pensão alimentícia, ficou 1 mês encarcerado, e quando essa pessoa voltou, eu perguntei como que tinha sido a experiência na prisão, e o cara me respondeu, foi tudo muito tranquilo, tinha churrasco todo dia, tinha celular pra falar, eu podia ficar jogando. Caraca, meu. Não é possível isso. Detentos entram um comboio inteiro em presídio. Tipo assim, qual é a punição de alguém que comete um latrocínio no Brasil? A punição desse cara é o peso na consciência só. E às vezes nem isso. Por quê? De duas uma. Aí a gente vai descendo a tabelinha. De duas uma. Ele vai ser encontrado ou não? Vamos supor que ele foi encontrado. Aí vamos abrir uma nova janelinha. Ele vai ser condenado ou não? Vamos supor que ele foi condenado. Aí abre mais uma janelinha. Ele foi condenado a semiaberto? Ele foi condenado à prisão domiciliar ou ele foi para Papuda? Vamos supor que ele foi para Papuda. Ele foi para Papuda e ele tem direito a celular? Ele tem direito a churrasco com boi, picanha, que o trabalhador não tem dinheiro para comprar? Tá valendo muito a pena ir pro crime. Vamos supor que o cara roubou um banco. Roubou um banco, sumiu com a grana e foi preso. O cara consegue ter uma vida de luxo dentro da prisão. Consegue mandar um boi inteiro, consegue mandar celular, consegue mandar umas prostitutas para ter encontro íntimo, consegue se comunicar com o pessoal lá fora, continua mandando na organização criminosa. Tá valendo a pena, sabe? Eu não vejo ônus algum em ser bandido no Brasil. Se você vai preso, se você vai condenado, se você chega na papuda de fato, você tá só passando umas fériasinhas em um local muito agradável, com churrasco, com luxo, com tudo. Enquanto o certo seria, o Arthur se retratou diante o seu cancelamento daquela fala que defende a tortura, mas eu diria, cara, que detentos, latrocidas, pessoas que cometem crimes hediondos, eles mereçam sim ser torturados. Merecem sim ser torturados. E aí eu não tô dizendo que eu vou torturar, que eu vou criar uma legislação que torture, não. Tô dizendo que merecem. O cara que pegou numa arma, que saiu pra rua pra roubar o celular de alguém, e ele tava pronto pra matar essa pessoa se essa pessoa resistisse, ele precisa ser torturado. Se não torturado, ele precisa pelo menos ter na cabeça dele que se ele for pego, ele vai ser torturado. Porque isso liga uma chavinha na cabeça dele, no córtex pré-frontal, que inibe as situações de risco na cabeça dele, de que ele, se ele fizer isso, ele pode se dar muito mal. E aí, às vezes, ele desiste de fazer isso, porque ele não quer se dar mal. Então, nós temos que ter penas muito duras e presídios muito desconfortáveis. Muito desconfortáveis. Tipo assim, muito desconfortáveis. Igual em El Salvador, eu acho que já tá até muito batido ficar falando de El Salvador, do Cecote aqui. Eu odeio ficar falando de coisa que tá batida. Às vezes, por isso que eu até me complico, que eu tento inovar nos pensamentos. Mas às vezes a gente tem que voltar para as origens, né? E falar de El Salvador é muito interessante, porque a gente tem que colocar criminosos em regimes de subsistência mesmo. Não é só para punir, é para evitar, é para criar um senso de, poxa, eu não posso fazer merda porque eu não quero passar por isso. E se tiver que punir também, que puna. Mas principal é criar uma propaganda em cima disso. Criar uma propaganda igual El Salvador faz. Literalmente isso. Ai, ai. Mas eu tava falando sobre tortura e tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Eu queria esclarecer. Tortura não é simplesmente você pegar no martelo e bater no joelho do cara, ou você afogar o cara. Tortura pode ser simplesmente o que fazem no Cecote em El Salvador de colocar uma luz branca o dia inteiro na cara do cara. E aí eu tô sendo mais brando. Pode ser você colocar um toquezinho de 10 em 10 minutos, uma sirenezinha bem curtinha, só pra deixar o cara louco. Pode ser um regime de silêncio muito grande. Pode ser o que fazem lá também de tirar a proteína dos alimentos. E é sobre isso. Você precisa ter punições rigorosas. Rigorosas. E claro que a gente vai também por níveis. O cara cometeu um crime hediondo, ele vai para essa tortura máxima, vai para essa penitenciária de cunho maior, digamos assim. O cara, sei lá, cometeu um assalto, para mim assalto tem que ser crime hediondo, tá? Porque quando você comete um assalto à mão armada, você pega numa arma carregada, você tem que estar disposto a matar alguém. E se você está disposto a matar alguém para roubar o item pessoal dela, deixar crianças desamparadas, esposas desamparadas,
você é um grande de um filho da puta e você não merece viver em sociedade. Falou? Agora, você, vamos dizer, cometeu um furto no mercado porque sua filha tá passando fome, ou sua esposa tá passando fome, ou seu pai, sua mãe tá passando fome. Aí você vai para o penitenciário um pouquinho mais branda. Vamos supor, você não pagou a pensão alimentícia. Você vai para o meio termo dessas duas. Tem a branda do cara que roubou por necessidade, tem a alta do cara que cometeu um crime hediondo, aí tem o meio termo do cara que não pagou a pensão pro filho dele, que é um crápula, um vagabundo, de cunho maior. Que volta lá naquilo que a gente falou, o cara teve a audácia de cometer um ato, mas ele não teve a responsabilidade de lidar com as consequências do ato. Então, para mim, tem que ter um nívelzinho ali de rigidez, mas não tanto quanto um cara que cometeu um crime hediondo. Pelo menos não da primeira vez, claro. Se for recorrente, talvez a gente chegue lá, mas eu tenho que pensar um pouquinho mais para não sair falando bosta. Mas é isso, é isso. E sim, cara, eu acho que seria justo pra pessoa conhecida, que era uma pessoa próxima, eu acho que teria sido justo, eu acho que ela teria se corrigido se ela tivesse passado por um regime de punição, de fato. O que não aconteceu. Teve uma punição branda, que foi, teve que ficar longe da família, teve o seu direito de ir e vir cerceado, mas isso eu acho que ainda é leve para quem comete crimes. Esqueci de falar. Políticos corruptos vão logo para prisão de segurança máxima junto com quem cometeu crime hediondo. Porque você está roubando não uma, não duas, não três pessoas, você está roubando milhões de pessoas e está perpetuando uma situação de miséria na família de diversas pessoas.